igreja. Tão bom adorar o Senhor, tão bom louvar o nome dEle. Nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós escolhemos o lugar da adoração. E há recompensa para aqueles que adoram. Que adorar é diferente de emoção. Adorar é diferente de exibicionismo. Adoração está ligada a sacrifício. Não tem como agradar a Deus se nós deixarmos a nossa vida como está. Para adorar a Deus e agradá-lo, nós temos que tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Amém? Vamos fazer uma oração enquanto a igreja ainda está de pé. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Sua presença, reverenciamos o Teu nome, porque não há um nome como o Teu, digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero Te pedir, Pai, para que a Tua palavra fale conosco, para que a Tua palavra alimente, Senhor, e aquilo que o Senhor tratou no meu íntimo, Pai, seja transmitido fielmente à Tua igreja, Senhor. Que essa manhã, Pai, seja manhã de respostas, que essa manhã seja manhã, Senhor, de confronto, que essa manhã seja manhã de conforto, de paz. Nós Te agradecemos, Senhor, e nós deixamos, Pai, o culto totalmente à Tua vontade. Faça o que o Senhor quiser, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O tema desse mês é tempo de alargar a tenda. Tempo de alargar a tenda. Imaginem aí na mente de vocês uma família de 2 pessoas que moram numa casa de 2 cômodos. Uma família de 2 pessoas. O espaço que foi planejado ali comportam 2 pessoas. Mas vem o filho nesse momento. E dá para adaptar, dá para continuar vivendo naquele lugar. Só que esse filho, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. E quando esse filho cresce, aquele lugar já fica apertado. Aquele lugar já traz um incômodo para aquela família. E esse incômodo é o incômodo da expansão. Esse incômodo é o incômodo do crescimento. Eu vou dar um outro exemplo aqui nessa introdução. Você é criança. Você herdou o tênis do seu irmão mais velho. E ele caiu como uma luva para você. Só que o seu irmão gostava muito daquele tênis e ele teve que abrir mão por um motivo. Aquele tênis começou a incomodar. Ele colocava no pé e doía o pé. Essa dor é a dor do crescimento. Logo depois, isso irá acontecer com você. O que é confortável vai ficar desconfortável. E eu quero entrar nesse raciocínio essa manhã. Eu vivi um pouco disso em oração. Recentemente eu não sabia que o tema era esse, até que disponibilizasse ali para a gente. E tudo começou a me incomodar. No meu trabalho eu estava sendo extremamente incomodado. Um incômodo enorme. E eu orava ao Senhor e falava: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não tem motivos para isso estar acontecendo comigo. Estava tudo bem. Estava muito bem até. E por que eu estou sendo tão incomodado? Por que as coisas se voltaram contra mim de repente? E eram orações sem respostas. E num determinado dia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em oração, eu gritei: já sei. O Senhor está querendo subir o meu nível. O Senhor está querendo que eu seja mais profundo. O Senhor está querendo que eu busque mais. Independente se o desconforto lá no meu trabalho vai continuar ou não, eu serei mais profundo. Eu olharei pela ótica da fé. E muitas vezes nos falta essa atitude.
Muitas vezes, quando o desconforto vem nas nossas vidas, nós fazemos o quê? Nos escondemos, reclamamos, questionamos a Deus, como se Deus tivesse que dar um jeito no estalar de dedos. Não que Ele não possa, mas muitas lutas acontecem diante dos nossos olhos para nos promover experiência e para nos fazer subir o nível. O Senhor me deu uma palavra naquele momento de que Ele estava afastando os inimigos diante da minha vida. E no dia seguinte dessa palavra, eu tive um feedback maravilhoso por parte da minha gestão, dizendo que eu tinha subido de nível. Exatamente dessa forma. E eu glorifiquei muito ao Senhor quando eu vi esse alinhamento com essa palavra, esse tema: tempo de alargar as tendas, tempo de crescimento. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o mar estiver revolto, olhe para Jesus, olhe para Cristo. Pedro só deu passos sobre as águas porque ele estava olhando para Jesus. E o mesmo Pedro só afundou quando ele deixou que as situações contrárias viessem a fazer ele temer. Então, quando nós estamos fixos, com os nossos olhares fixos em Jesus, nós não caímos. O mar pode estar agitado, mas a palavra que abranda essa tempestade sai da boca dele. Amém? Versículo base está no livro de Isaías 54, versículo 2 e 3. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Vamos observar um detalhe no texto. Isaías 54 é escrito no momento adverso. Isaías 54 não é escrito para um povo que estava vivendo uma felicidade, para um povo que estava vivendo uma bênção. Isaías 54 é escrito para um povo que está num sofrimento absurdo. O capítulo 53 de Isaías vai retratar um povo que estava exilado na Babilônia, um povo que tinha sido feito cativo na Babilônia, um povo que veio de um sofrimento longo. E quando esse povo sai desse sofrimento sem rumo, esse povo sai desse sofrimento cansado, sem recurso, qual é a palavra que Deus dá? É tempo de alargar a tenda, construa mais um cômodo. O que Deus está dizendo para esse povo? É tempo de expansão. Que contrário, mas que forte, porque depois do sofrimento vem a expansão. Você consegue se ver nessa palavra? Pois Deus está falando com você. Você está sofrendo? Está difícil para você? Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer que você irá viver uma expansão. Você vai viver uma virada na sua vida. Porque esse sofrimento, ele não serve só para te fazer sentir dor, ele anuncia algo. E esse algo que esse sofrimento anuncia é vitória. Aleluia. Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé. E quem nos direciona não é um humano, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque a promessa de Deus, ela não está embasada em recursos, mas ela está embasada na sua verdade. A promessa que Deus fez, Ele vai cumprir, independente do que você está vivendo hoje.
A dor e o sofrimento fazem parte das nossas vidas, até porque nós temos a herança do pecado original. O pecado original de Adão nos trouxe consequências que nós vivemos na pele todos os dias. Mas esse não é um motivo que nós devemos nos apegar e dar desculpas. Pelo contrário, por um homem nós fomos apresentados ao pecado, e por um homem perfeito nós fomos limpos, libertos, sarados e salvos. Nós temos motivos de sobra para glorificar. Jó, ele estava diante de uma situação confortável. Jó é um ótimo exemplo. E de repente, e foi muito de repente, os fatos bíblicos eram narrados, as coisas ruins eram narradas seguidamente. Jó começa a perder as suas posses, as suas fortunas, os seus filhos. E Jó se encontra num desconforto absurdo, onde ele precisava de cacos para se coçar, porque não foi só a perda material, não foi só a perda da sua família, mas foi a perda da sua saúde. Jó estava numa situação horrível, onde cachorros lambiam suas feridas. Ficou ele e a esposa. E num determinado momento da história, os próprios amigos se voltam contra Jó e questionam a sua integridade. Eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós somos questionados, nós somos colocados à prova, e muitas vezes nós nos vitimizamos, mas não é para isso acontecer. Jó, ele começou a questionar Deus. Jó, ele começou a entrar numa maré de tristeza, e ele questionava muito a Deus, e Deus fez uma pergunta para ele: aonde você estava quando eu criei o mundo? Calma lá, Jó, quem é você? Segura suas emoções aí. Calma aí, Alan, eu tenho controle. Acalma, igreja, eu tenho controle de tudo. Cris, acalma, Deus tem o controle. O que acontece com Jó? Depois do sofrimento, expansão. Não era só tudo dobrado. Jó recebeu tudo em dobro, mas não é. Por que em dobro? Porque o recado de Deus foi bem dado. O sofrimento anunciou uma grande vitória. Era a vontade de Deus Jó sofrer daquela forma? Foi uma permissão do Senhor. O inimigo tentou, mas ele caiu por terra. E eu quero dizer nesta manhã que o inimigo é derrotado na tua vida, porque Deus não mudou. E o mesmo amor que Deus tinha por Jó, Deus tem por você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer que você expanda, independente do seu sofrimento. Essa manhã é uma manhã que Deus falou que ia sacudir as nossas estruturas. Começou comigo lá em casa, e Deus vai abalar a estrutura da igreja. Fabíola, Deus tem expansão para você, nos seus negócios, assim diz o Senhor. Não olhe pela vista, olhe pela fé, que Deus tem expansão para você, porque Deus é o Deus que conhece o nosso sofrimento. Deus conhece as nossas lágrimas. Eu quero dizer que se você está aquém, muitas vezes entrou numa inércia, entrou no automático, como dizem, como se o sofrimento fizesse parte do seu dia a dia, porque às vezes isso acontece com a gente, ninguém é super-homem aqui. Muitas vezes o sofrimento faz parte do dia a dia. Estou ali achando que eu tenho que sofrer. Tire isso daí da sua mente. Sofrimento não é eterno. Se você está sofrendo, coloque isso na sua cabeça. Se você está sofrendo, é porque Deus quer que você vença. Se você está sofrendo, é porque Deus quer que você alargue
as tendas. Se você está sofrendo, é porque Deus quer promover você para viver uma expansão. Amém? A palavra de Deus, quando ele diz alarga, aqui em Isaías 54, é curioso, porque humanamente, o que a gente pensa que seria lógico para aquele povo? Reconstruir devagar, se proteger e economizar. Mas Deus, ele fala, alarga. Deus, ele dobra a aposta. O povo veio do exílio, o povo estava cansado, o povo estava sem perspectiva. Qual era o conselho humano mais seguro? Reconstrua devagar, faça as bases, comece de novo. Mas a palavra de Deus, quando ela vem, ela despedaça o jugo. Deus disse para aquele povo, alarga as tendas. Trazendo para nós aqui, olhe mais pela ótica da fé. Sabe por que lá em Hebreus 11:1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela palavra o mundo foi criado. E Deus compartilha algo com seus filhos, que é o poder de criar. Você tem poder de criar através da palavra. Mas não é uma palavra qualquer ou uma teologia qualquer. É uma palavra baseada na fé. Você pode mudar a sua realidade crendo em Deus, crendo em sua palavra, não acreditando em lógica ou ótica humana ou na psicologia humana. Até certo ponto a psicologia humana ajuda, mas a palavra de Deus é soberana. Se Deus está dizendo, alarga, se prepare para começar. Não duvide. Deus estava fazendo o que com essa palavra? Deus estava dando uma palavra irresponsável? Não, Deus estava quebrando algo ainda mais profundo. Mentalidade de escassez, mentalidade limitadora. Aquele povo, por viver tanto tempo cativo, estava com a mentalidade também escrava. Deus estava quebrando essa mentalidade com uma palavra de ousadia. Alarga as tendas. E muitas vezes nós estamos dessa forma, com a mentalidade escrava. Vamos para Romanos 12:2. Olha o que o texto vai dizer. Depois você volta para Isaías, Gabriel. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha o que Deus estava dizendo para aquele povo: alarga a tenda, deixe a mentalidade de escravo que vocês não são, vocês são meus. Olha o que Deus está dizendo para nós essa manhã: vocês são meus, deixem a mentalidade de sofrimento para lá, porque o que eu quero é que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade. É isso que Deus quer que a igreja usufrua. Mas para isso há um trabalho aqui. Esse trabalho é não imitar os comportamentos e os costumes deste mundo. Este mundo quer colocar a gente numa caixa. Este mundo quer nos direcionar com uma palavra vazia. Há um efeito manada acontecendo, onde pessoas seguem pessoas porque falam bem, pessoas seguem pessoas porque prometem riquezas, pessoas seguem pessoas porque prometem vida fácil. E infelizmente, em algum momento da vida nós podemos ter nos perdido, ou alguém está se perdendo nisso. E aqui a palavra de Paulo é clara: não imitem os costumes deste mundo. Mas há uma renovação de mente, que é a mesma renovação de Isaías. A renovação de Isaías de mente é: deixem de ser escravos na mente, alarga a tenda, porque eu tenho o melhor para vocês. Amém? Deus não constrói
baseado na sua reserva. Ele constrói baseado na promessa. Vamos lá para Gênesis 12. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Olha a palavra de Deus, ousada, né? Mas imagina um camarada sem recurso ouvir uma palavra dessa. Tem que ter fé. Eu não sei vocês, mas eu acho que Abraão é um exemplo disso, de fé. E aqui Deus mostra para nós mais um princípio, que Deus não constrói baseado na sua reserva. Deus não constrói baseado nos seus recursos. Deus não constrói baseado no que você tem hoje. Deus constrói baseado na promessa. A única coisa que Deus quer de mim e de você é convicção, é que nós não percamos a confiança nele e na sua palavra. Porque o que fez com que o homem se perdesse e saísse da zona de proteção, da zona correta onde ele deveria viver até a eternidade? A falta de confiança. O homem e a mulher deixam de confiar em Deus, pecam e vivem o pior. Nos traz uma sombra no qual ainda nós temos essa conexão, infelizmente, com o pecado. Mas, entretanto, nós temos, por intermédio de Cristo, a opção de novamente entrar nessa zona de proteção, entrar no caminho correto. E Cristo está apontando este caminho. Este caminho pode ser chamado de confiança. Este caminho pode ser chamado de convicção. Este caminho pode ser chamado de fé. Quando nós confiamos, isso aqui deixa de ser loucura. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E isso aqui para o homem natural é loucura. Basicamente o que Deus está falando na leitura do homem natural é: deixa a sua segurança e vai passar dificuldade. Essa é a leitura humana. Mas a leitura do homem espiritual é: estou indo, deixando o bom para viver o excelente. Porque onde Deus aponta é o melhor lugar para estar. Aleluia. E há 3 ordens no texto que revelam algo profundo. A primeira, alargar o espaço. No hebraico, a ideia de abrir limite. O maior limite da sua vida pode não ser externo, pode ser interno. O que é esse abrir limite? A primeira ideia é alargar o espaço, porque a mente está limitada a uma escravidão. Nós já falamos sobre isso. E eu queria citar Marcos 2:22. Pode colocar para a gente, Gabriel. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Há uma tradução que fala odres, que era o recipiente usado para armazenar o vinho. Odre é uma bolsa de couro. Ela é uma bolsa expansiva. Você coloca o vinho, eles colocavam o vinho dentro, o vinho fermentava e ele expandia com essa fermentação. E aquela bolsa o segurava. Só que chegava um momento que essa bolsa ficava rígida, ela ficava velha. E se você colocasse o vinho lá dentro, quando ele fermentasse, essa bolsa ia romper. Então não tem como a mentalidade de expansão entrar se você não deixar Deus te transformar primeiro. Então, essa palavra de alargar a tenda tem como primeiro princípio deixar Deus transformar você de dentro para fora. Tirar o limitador da sua mente. Eu vou dar um exemplo de um carro. A maioria dos carros tem como limite máximo de velocidade 220 por hora. Porque há uma peça no carro que se chama limitador de velocidade. Esse limitador, ele bloqueia a velocidade além daquela pré-definida no seu painel. Só que se esse limitador for tirado, o carro vai ao seu limite, o carro vai ao fim.
até que ele colapse na velocidade X. Nós temos que tirar esse limitador de velocidade da nossa mente, porque ao contrário de algo material e corruptível, nós não iremos colapsar, nós viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então não devemos receber o novo estando velhos. Há um papel que nós devemos executar, porque o primeiro que Deus fala é: alarga, tenha a mentalidade de expansão, tire a mentalidade de escravo da cabeça. Você não é um escravo. Agora o segundo princípio é: estende as cortinas. Cortina é cobertura. Cobertura fala de autoridade espiritual. Expansão sem cobertura gera exposição. Gera exposição. Imagina numa tempestade, você está sem cobertura. Então há também algo que nós devemos fazer, que é nos preparar espiritualmente, buscar as coisas de Deus. Eu vou citar de novo esse versículo, acho que eu cito toda a pregação, mas ele sempre traz um sentido novo. Mateus 6,6, entra no teu quarto. Põe aí, Gabriel, pra gente, que eu ia interpretar, mas é bom ler ao pé da letra aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Cobertura: eu estou coberto por alguém que é superior a mim. Esse alguém eu conheço porque eu me relaciono. Muitas vezes nós entramos na correria e falta o quê? Relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Por que é necessário falar que é relacionamento com Deus? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com todo mundo, até com a teologia, mas não com Deus. Não com Deus. E essa realidade tem que ser modificada, porque nós precisamos estar com os olhos espirituais abertos, porque Deus quer que você flua do seu interior rios de águas vivas. Meus amados, o sofrimento não tem que ser parte da nossa rotina, não. Há um novo de Deus para você, e é simples o que você tem que fazer: deixar a palavra de Deus agir, deixar a palavra de Deus fermentar na tua vida, porque isso vai acontecer de modo natural. A tua mente será modificada, assim como diz lá em Romanos 12:2, como nós lemos. E nós teremos essa cobertura na intimidade, deixando essa palavra de Mateus 6, versículo 6 agir. A honra de Deus virá. E o terceiro fundamento que essa palavra nos ensina é firmar bem as estacas. Estaca é o quê? Profundidade. A tenda cresce para os lados, mas se sustenta para baixo. A tenda cresce para os lados, mas se sustenta para baixo. Temos que criar raízes, porque na primeira tempestade, quem não tem raízes fica à beira do caminho. Se eu estou falando de expansão, não tem como a expansão acontecer se eu não firmar bem as estacas. Fundação é algo preliminar. Quando eu penso em construir, eu penso em fundação. E quando eu penso em fundação, eu já sei que vem trabalho por aí. Mas quando eu termino a fundação e eu sigo as diretrizes para que ela não dê problema na minha construção, aí eu penso no depois. Aí eu penso em fazer um piso bonito, um porcelanato, eu penso em todas as outras coisas secundárias, porque primária é fundação. Você é responsável por firmar as estacas, marcar bem a posição e saber que há uma responsabilidade minha e tua, e essa responsabilidade é buscar e meditar na palavra de Deus dia e noite. Essa palavra está disponível e acessível para você na tua Bíblia física, no teu celular, podcasts e vários meios de comunicação que nós temos para dar profundidade nas nossas vidas. E melhor ainda, relacionamento e intimidade com Deus.
Isso vai fazer com que você se aprofunde. A altura sem profundidade é queda anunciada. Queda anunciada. Imagina você construir tão grande, mas não tem estacas firmadas, não tem uma boa fundação, não é profundo naquilo que faz. Queda anunciada. E triste é ver irmãos que nós crescemos muitas vezes juntos, buscando na vergonha do pecado, sendo envergonhado pelo inimigo, andando em lugares que não deveria estar, porque teve a oportunidade de fazer uma boa fundação, mas escolheu seguir a construção de qualquer maneira. Onde nós queremos fundamentar? Na rocha? Essa é uma boa fundação. Ou na areia? Se não tiver profundidade, é queda anunciada. Pedro vai dizer que nós temos que estar prontos para responder à razão da nossa fé. Nós devemos estar preparados para dizer o porquê que nós servimos. A minha parte e a tua parte é laboratório. É fechar a porta do quarto e criar profundidade. Amém? Quanto maior a estrutura, mais profunda tem que ser as estacas. Se Deus está te levando para um nível maior, Ele também vai exigir maturidade maior. É necessário deixar as coisas de meninos para que meninos façam. Deus nos dá um alimento forte para que nós cresçamos em maturidade. Se aquilo me fazia cair, em nome de Jesus, não vai mais fazer. Ah, mas eu já faço a obra, mas tá bom. Timóteo era um exímio missionário. E Paulo chama a atenção de Timóteo. Paulo muito maduro. Paulo calejado. Falei, Timóteo, preciso mais de você. Preciso da sua liderança. Preciso que você pregue o verdadeiro evangelho, porque há uma disseminação de mentiras. Preciso que você não se envergonhe de Cristo e nem de mim. E há muitos envergonhados de Jesus que batem carteirinha nos cultos, mas têm vergonha de falar do verdadeiro evangelho lá fora. Essa semana eu fui questionado, meus irmãos, no meu trabalho. Eu trabalho numa zona muito difícil para quem acredita no verdadeiro evangelho. Trabalho bem ali no miolo da Paulista. E me questionaram, falaram, hoje em dia tem igreja inclusiva, que aceita isso e aceita aquilo. Falei, se eles aceitam, o problema é deles, mas Deus não aceita. E no meio da conversa tinha um homossexual lá e eu falei, sabe por quê? Eu não me envergonho de falar dos princípios da palavra de Deus com muito amor, mas eu falo dos princípios da palavra de Deus. Onde vai parar o evangelho se nós nos envergonharmos? Tá, nós queremos o Deus da expansão, mas nós não queremos viver os princípios que esse Deus nos ensinou, que está aqui escrito na sua palavra. Calma aí, alguma coisa está errada. Essa construção vai tombar. E essa escolha nós temos que fazer todos os dias. Não devemos nos envergonhar do evangelho. Paulo chama Timóteo para um particular. Timóteo, você foi bem criado. E ele começa a instruir Timóteo: tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, com traição. Ele vai tentando ali evitar certos sofrimentos para Timóteo, mas ele chama Timóteo para uma posição, para afirmar mais as estacas. E eu sei que muita gente aqui tem experiência na fé, tem muitos anos na fé, mas não é um convite do Alain. Talvez eu seja até um pouco menos experiente que vocês, que tem muito mais anos do que eu, mas esse é um convite do Espírito Santo de Deus. Firme as estacas, eu quero mais de você. Firme as estacas, eu quero que você entregue mais, eu quero que você seja mais profundo, porque a vontade de Deus não é expansão para um, é expansão para todos. Desde o que entrou agora até o que tem 50 anos, expansão para todos. Amém? A parte mais forte para mim desse versículo é: não impeças o crescimento.
Deus manda expandir e depois diz: não impeças. Porque nós, muitas vezes, somos o motivo da expansão não acontecer, dessa abertura de espaço não acontecer. Nós, muitas vezes, movidos pelo medo, não deixamos Deus trabalhar. Nós, muitas vezes, movidos por pecados de estimação, não deixamos Deus trabalhar. Não impeça o crescimento na tua vida. Não impeça a oportunidade de hoje, porque a oportunidade de hoje é para que você cresça. Incomoda? Incomoda. É muito difícil quando Deus, Ele fala uma palavra dura muitas vezes, dizendo: você está impedindo que eu trabalhe na tua vida. Talvez muitas coisas não mudaram lá dentro do nosso lar, porque nós impedimos o agir de Deus. Mas deixando o passado para trás e focando nessa palavra que é atual, deixe o Senhor agir, porque Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Não impeça, deixe o caminho livre, porque a expansão vai acontecer. Aleluia. E como o versículo, como essa palavra, ela termina falando de transbordar. Transbordar. Deus não fala para aquele povo de sobrevivência: ó, alarga porque vocês vão sobreviver, porque vocês vão transbordar. Olha que palavra poderosa. Olha o que Deus está dizendo e comunicando a você essa manhã. Você vai transbordar. E essa revelação, ela não traz uma expansão só para uma pessoa, ela traz uma expansão de alcance. Quando nós transbordamos, nós alcançamos. Deixa eu te falar uma coisa: você vai ser impactado por essa expansão e vai transbordar na sua casa. A libertação vai chegar à tua tenda. Não é da boca para fora não, irmãos. É uma palavra de Deus. Vai ter libertação na tua casa. Deus vai transbordar. Vai ter salvação na tua casa. Deus vai transbordar através de você. Porque todo o poder emana dele, mas ele quer te encher de tal forma que isso atinja os seus. Quando nós falamos de transbordar, muitas pessoas elas associam essa bênção a coisas materiais, mas está muito além de coisas materiais. Pode fazer parte, não tem problema, mas isso não é importante. Ser próspero é muito bom, porque não é só de dinheiro, é tudo. E essa palavra de transbordar é prosperidade em todas as áreas da tua vida. Deus não vai te dar dinheiro para você virar um arrogante, soberbo, para você virar um falso moralista, um hipócrita que dá sobra, não. Deus vai te dar tudo que está hoje vazio em você. É ser pleno, completo, cheio, até que não haja mais espaço e você compartilhe transbordando. Deus está nos convidando para alargar as tendas dessa maneira. Dessa maneira, não nos conformarmos com a nossa situação, falando de vida pessoal, falando de família e falando de igreja. A igreja tem muitos membros? Tem. Mas o transbordar serve para isso aqui estar cheio. Tem muitas cadeiras vazias. Então Deus quer transbordar isso aqui também. Isso começa comigo e com você. Quando nós entendemos essa palavra coletivamente, algo se move no mundo espiritual. E nós temos essa responsabilidade de chamar isso para nós. Nós vamos transbordar em todas as áreas, inclusive neste bairro. Nós temos uma grande responsabilidade aqui nesse bairro.
é responsabilidade nossa. Nós fomos plantados aqui, assim como diz o versículo, como uma árvore plantada junto às águas. Nós fomos plantados aqui para frutificar. E temos que transbordar lá fora. Precisamos estar sadios. Estar sadios aqui. Mentalidade de filho. Mentalidade vencedora. De um Deus que não olha o exílio, que não olha a escravidão. De um Deus que olha que é tempo de alargar as tendas. De um Deus que não é vencido por sofrimento. De um Deus que nunca é vencido. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a esse Deus que nunca é vencido e que está nos chamando para vencer com Ele. Olha que legal. A vitória do homem sozinho, ela é uma vitória parcial. Certo? Vitória parcial. Por quê? Porque ele ganha uma batalha, ele perde outra. Ele ganha uma batalha, ele perde outra. Mas a vitória com Deus não é uma vitória parcial, ela é uma vitória total. Porque quem está com você não conhece a derrota. Quem está com você nunca foi e nunca será vencido. Vocês têm noção da grandeza desse Deus que se inclina? Olha o movimento de Deus para nos ouvir. Se inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor.